Pessoal, definição operacional. Definição operacional, tá? Definição operacional é a estratégia ou método que eu vou utilizar para fazer aquela coleta de dados, para eu construir as cartas de controle. É claro que tem cartas de controle que são construídas automaticamente através de sensores, tá? Sensor de temperatura, vai lá, já está prontinho, ele vai coletando os dados, lançando internamente para uma planilha ou para um sistema, e o sistema gera as cartas de controle, tá bem? Mas se você está gerando isso, não existe isso no lugar onde você está, você pode começar manualmente e depois dar a ideia para transformar os sensores, a leitura de sensores, em algo já que alimente uma planilha, né? Beleza. Mas a definição operacional é justamente isso, é uma descrição clara e precisa do que será medido, como será medido para cada métrica do processo, garantindo a consistência e certeza das medições. Ou seja, na definição operacional você vai identificar quem vai medir, como vai ser medido, utilizando que procedimento, né, que vai fazer essa medição, qual é a frequência de medição, tá? Qual é o tamanho da amostra que você vai utilizar para medir. É o método, é a maneira como você vai operacionalizar aquela medição, tá? Ela deve ser entendida facilmente, todo mundo que lê não tem que ficar com dúvida, então tem que ser algo que você crie essa definição e valide com todo mundo. Ó, leu, ficou claro? Acompanha, está fazendo da maneira correta? Está claro para todo mundo? Tem que ser uma coisa fácil de entender. É por isso que o ideal é que você prepare visualmente de alguma maneira. Se, por exemplo, para coletar o dado daqui, eu tenho que abrir a tampa da garrafa, puxar para cima, segurar, virar. Eu não vou virar para molhar tudo aqui, né? Mas virar para encher um copo, para o copo você levar para uma máquina. Tira fotos, monta com pouco texto. Ninguém gosta, gente, ninguém gosta de ler. A gente está vendo no mundo de quarta revolução industrial que uma imagem fala mais do que 1 milhão de palavras, não mais do que 1000 palavras, como diziam antigamente, né? Ninguém gosta de ler. E eu não gosto de perder tempo lendo. Eu aprendo muito mais observando do que lendo. Tem coisas que é obrigatório você ler. Não tem o que fazer, você vai ter que ler. Um livro, um estudo, um artigo científico, eu que estou fazendo doutorado, tem que ler. Mas eu não gosto de ler. Eu sou um apaixonado pela leitura. Eu não sou. Eu leio porque eu preciso ler. É claro que existem livros que você consome eles 500 páginas em 3 dias. Comigo também acontece isso. Mas eu prefiro assistir um vídeo explicando sobre algo ou ler um livro sobre aquilo. 1 milhão de vezes assistir. Eu aprendo muito mais. Agora, se eu preciso de um conhecimento técnico profundo, eu vou ler. Então, quando você criar a definição operacional, pense em você. Não é? Você não gosta de ler, assim como eu. Não é? Você lê por obrigação, assim como eu. Ou não, né? Tem gente aí que é apaixonado, que em vez de assistir uma série falando sobre o que é inteligência artificial, sei lá, da Singularity University, lá no Vale do Silício, né, Google e NASA, em vez de assistir um vídeo explicando sobre o que é IA, vai pegar um livro de 800 páginas e vai ler sobre IA. Pô, se você quiser ler, fica à vontade. Eu não leio. Eu assisto o vídeo e no vídeo tem aquela coisa que mais me chamou a atenção. Aí eu me especializo naquilo. Desculpa, gente, a gente não está vivendo num mundo de muitas especialidades. Ninguém, olha, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo de pessoas generalistas que se especializam em pontos que são demandados pelo mercado. Olha, a educação hoje brasileira está muito atrás da educação mundial nesse sentido, né? Porque aqui no Brasil a gente acaba não aprendendo. Isso é um outro assunto, né? Meu zap tá aí, se quiser conversar comigo, bater um papo, abrir uma live, a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá. Crie uma definição operacional que seja concisa, de fácil observação, que não gere dúvida, que seja facilmente entendida, usada facilmente. Qual é a melhor maneira? Ou você cria um vídeo mostrando como fazer. Um vídeo curto, gente. Um vídeo de 2 minutos é o suficiente, 3 minutos é o suficiente, tá bom? Tá? Explicando como fazer. Porque toda vez que alguém for fazer, em vez de a pessoa ler, ver um visual para ler o passo a passo, grava um vídeo, você mesmo explicando, puxando as imagens dentro do vídeo. Toda vez que alguém for fazer aquela medição ou treinar alguém novo naquela operação, o vídeo não está gravado, coloca num drive aí da empresa que fique útil para todo mundo, não num drive pessoal, quando você sai da empresa leva tudo com você.
mas deixa no drive da empresa que vai facilmente, o pessoal vai, vou coletar os dados para construir os casos de controle, eu sou estagiário, vou fazer isso agora. Vou assistir o vídeo 2 minutos, vou entender como eu vou lá e faço, tá bom? Permitir que diferentes pessoas obtenham a mesma conclusão correta, isso é a reprodutibilidade. Operadores diferentes, pessoas diferentes fazendo aquela mesma coisa, elas vão encontrar valores semelhantes, porque a diferença entre as pessoas não pode gerar uma diferença na medição, beleza? Isso é reprodutibilidade, a gente vê isso em MSA. Tá vendo que nem vai precisar, talvez eu fale de MSA, aqui já tem muito conteúdo também sobre isso. Permitir que a mesma pessoa obtenha a mesma conclusão correta em diferentes momentos. Isso é repetibilidade. Se a mesma pessoa, para obter a mesma conclusão em diferentes momentos, ela só consegue fazer isso se o equipamento ajudar. Se não houver variação no equipamento, tá? Então isso é a repetibilidade, tá? O passo a passo para criar agora uma definição operacional. Vamos lá. Primeiro, analisar o processo e quais são as variáveis de interesse. Segundo, observar como a medida deve ser obtida, a forma de você, né? Se for um multímetro, como é que eu uso o multímetro? Eu coloco aqui, eu coloco em que aspecto do multímetro, eu aguardo quantos segundos, né? Como a medida vai ser obtida. Observar diferentes pessoas realizando a medição e quais as dificuldades que elas encontram. Então, antes de você realmente ir lá montar as caixas de controle, para com uma pessoa que já faz aquilo, que já coleta dados lá, e vê como é que ela faz, para saber as boas práticas que ela já usa, antes de você montar uma definição operacional, sem levar em consideração as boas práticas que ela tem, ou as más práticas que ela tem para você remover, né? 3, 4 na realidade. Descrever de forma clara e objetiva o que medir e como medir. Clara e objetiva não é uma redação do Enem, tá bem? Claro e objetiva são duas frases. É claro e objetivo, tá bem? Como medir e o que medir. Claro e objetivo. Uma frase, você é claro e objetivo, tá? Quinto, fazer um teste com quem deverá realizar a medição para verificar o entendimento, se ele entendeu ou não da definição operacional, tá bem? A definição operacional pode ser uma descrição escrita, uma amostra de exemplos para comparação, o desenho ou foto e ainda um vídeo, como eu acabei de recomendar, tá? Tá? E aí, gente, com isso a gente fala da estratificação aqui agora, que a gente falou que a gente tem que fazer a DO, tem que fazer a estratificação, né? Então, o que é a estratificação? É uma técnica simples para agrupar dados em subgrupos utilizando critérios. E a gente usa ela para determinar qual possível causa afeta um determinado processo. Ou quando a gente tem dúvida, será que o nosso processo está sendo afetado por aquilo? Aí monta uma carta de controle dos dois e você vai conseguir observar, tá? Exemplos. Eu posso estratificar por cor, vermelho em cima, azul embaixo. Por formato, quadrados em cima e bolas embaixo. Estratificar. Fatores que eu posso utilizar na estratificação. Imagina que você está construindo uma carta de controle da temperatura, né, do chocolate lá na saída do processo, ou do peso do chocolate. E você tem algum indício de que quando o peso sai de controle é porque a temperatura mudou. Ou então porque uma matéria-prima lá, naquele lote você está identificando a matéria-prima, ela tem aquele aspecto, aquele valor, né? Então, nesse sentido, você vai coletar o dado não apenas do peso, mas quando eu peguei o peso naquela hora, ou naquele minuto, quais eram os valores dessas outras características aqui? Tá dando para entender? Que características são essas? Essas estratificações. Você pode estratificar por tempo, hora, dia, turno, por local, né? Empresa, determinado local da empresa, setor da empresa, por tipo, por custo, por sintoma, por outros fatores, como operador, método, clima, instrumento de medição, ferramentas, né? Linha de produção. Você pode estratificar por características, outras características físicas ou químicas, né, do processo. Beleza? E aí, gente, em posse de saber a definição operacional e a estratificação, a gente vai montar o nosso plano de coleta de dados, tá?